Olá pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Aproveitaram muito essas férias, esse momento aí pra gente descansar, né? Em meio a essa pandemia que infelizmente nos afastou da sala de aula, né? Sentimento aí de saudade de todos vocês, mas a gente não pode deixar a peteca cair, a gente não pode chorar as pitangas, a gente tem que continuar o nosso processo de conhecimento. E a nossa disciplina é ética geral e profissional. É o momento aí da gente refletir um pouco sobre o papel da ética dentro do curso de Ciências Contábeis, né? Nosso primeiro estudo dirigido do regime remoto do segundo semestre, diz respeito à definição do que é ética, qual a importância da ética no curso de Ciências Contábeis. Então vamos falar um pouquinho sobre ética. O que será ética, né? A gente se pergunta muito qual a definição, para quê, por que falar sobre ética? A ética, a sua definição etimológica, né? A definição mesmo, é a ciência do comportamento moral dos homens em sociedade. Então, é uma reflexão sobre o comportamento, sobre a moral do indivíduo dentro da sociedade. Então, seria uma reflexão sistemática sobre o comportamento moral. Jujuba aí, ó, tá participando coadjuvante no nosso vídeo, na nossa videoaula, nossa aula assíncrona, né? Então, fala aí, Jujuba, o que é ética? Ética é a ciência do comportamento moral dos homens e sociedade. É uma reflexão sistemática sobre o comportamento da moral, né? Quando a gente fala sobre ética, vem aqui a ideia do anjinho, demônio, né? Que fica nos assombrando e nos influenciando ou não. Parece que é algo que advém fora da nossa concepção, né? Parece que é alguém que nos obriga a fazer algo. Ora coisa boa, ora coisa ruim. Mas não é bem assim não, tá, gente? Isso aí é uma ideia que a gente tem, mas não é bem assim, não. Ética é uma questão pessoal, né? A Mafalda, bem conhecida na área da filosofia, ela reflete muito sobre a questão da ética, né? Então, quando vocês veem essa imagem aqui, ela fala assim, ela foi na padaria, né? Ela foi em alguma coisa comprar alguma coisa para a mãe deu dinheiro para ela, aí ela chegou e entregou para a mãe assim, tome, pensei em ficar com o troco da padaria para comprar bala, mas eu não consegui. Aí ela fala, e tudo por causa do maldito inquilino que começou a dizer que isso é muito feio, que isso não se faz, sei lá o quê. Aí a mãe olhou para ela e falou assim, mas que inquilino, menina? Ela, esse que mora aqui dentro. Então, a ética é uma relação do indivíduo consigo e não algo externo a ele. Dentro do cotidiano, nós vamos ter que tomar algumas decisões, né? Então, a gente busca, né, sempre ser o mais justo possível. A gente não aceita condutas injustas. Então, o inquilino sempre prevalece, o inquilino que está dentro da gente, né? Então, é a nossa atitude ética. Interessante é que essa decisão individual tem resultados políticos, na medida em que contradiz condutas comuns em nossa sociedade. No caso, a corrupção, no caso, a mentira, né? Então, assim, contradiz. Então, o que vale mesmo é a questão pessoal, a princípio, né? Então, a ética é um ramo da filosofia onde se reflete valores morais de um indivíduo, de um grupo, buscando assim o entendimento do que motiva ou justifica o seu modo de agir e de ser. Então, a ética é o campo da filosofia que tem o objetivo o conjunto de normas que vão fundamentando o comportamento e os pensamentos das sociedades humanas. Ética e moral são diferentes, né? Nós vamos falar muito na aula assíncrona, uma vez que a moral, ela diz respeito a hábitos, costumes, né? E a ética é uma reflexão sobre as ações da moral, então ela é mais racional, tá, gente? Então a ética é uma reflexão sobre o comportamento moral dos homens na sociedade, tá? Então isso é muito comum, isso é muito importante, perdão.
Desde as origens da filosofia, né, no século V a.C., a ética é um tipo de saber normativo. Ela vai normatizar o pensamento, as ações, ela vai orientar os seres humanos. Desde a origem até entre os filósofos da antiga Grécia, a ética é um tipo de saber normativo. Para Aristóteles, a ética diz respeito à felicidade. Para ele, o ser humano ele tem que buscar cada vez mais a felicidade, né? Essa é a questão de orientação do indivíduo. Então, uma concepção do Aristóteles, que é o pai da ética, né? Que fala sobre a questão da ética e da felicidade. Mas só que é o seguinte, felicidade para ele não é só individual. A questão é o bem-estar da cidade, estado, é a felicidade de todos os cidadãos. Então a ética é um campo que vai raciocinar sobre essa ideia de normatizar aí a questão normatizar as ações dos cidadãos em prol do benefício de todos, tá? Então, nós temos aí, só que a palavra ética, ela etimologicamente, né, o significado da palavra, ela significa morada, né, modo de ser que uma pessoa ou um grupo vai adquirindo ao longo de toda a sua vida. Então, essa é a definição mesmo etimológica da palavra ética, né? Então, para o curso de contabilidade, né, nós sabemos que a ética ela é muito importante, ela é rigorosa. Nós temos comitês de ética na área da contabilidade e exige-se padrões mínimos. Existe um código de ética que vai normatizar toda a ação do contabilista. E isso é muito importante. Isso é uma responsabilidade do profissional, uma responsabilidade. E aí nós temos não só do profissional da área contábil, mas também nós temos exemplos de padrões e comportamentos éticos do cidadão, né? Vamos falar um pouquinho sobre isso. Olha só, uma criança com deficiência mental deve ser mantida em casa ou mandada a uma instituição. Um parente mais velho que costuma causar problemas deve ser cuidado ou podemos mandá-lo embora? Um casamento infeliz, ele deve ser prolongado pelo bem das crianças? Então, gente, vocês estão percebendo que nós temos dilemas éticos em todos os momentos da nossa vida? Né? Por exemplo, uma criança com deficiência mental, ela pode ser mantida em casa, na época lá no século XVIII, né? As pessoas tinham muita vergonha e enclausuravam as crianças, né? Com deficiências mentais. Depois, no século XX, elas eram mandadas para instituições, né? As APAES aí, elas existem. Antigamente era só as APAES. Hoje nós temos um movimento chamado de integração, que nós denominamos de inclusão, né? Então, a ideia é incluir. Então, são padrões de comportamento que vão mudando ao longo do tempo, né? Então, nós temos aí uma série de dilemas éticos que vão circundando a nossa vida. E aí, nós temos um conceito que se chama ética da responsabilidade, que está bem associado à nova sociedade do ramo das tecnologias, né? Nós estamos vivendo aí uma revolução 4.0, né? De indústria 4.0, onde mudou-se muitas tecnologias, muitas transformações, enfim, né? E, ao mesmo tempo, qual é a responsabilidade do indivíduo frente a essas novas tecnologias, a ameaça física, né? Então, nós temos aí uma série de dilemas éticos, que nós chamamos de ética da responsabilidade. Então, vamos falar um pouquinho. A promessa da tecnologia moderna se converteu em uma ameaça, né? A tecnologia ela pode ser muito boa, porém, todavia, contudo, ela pode ser uma ameaça à sociedade. Ela vai além da constatação da ameaça física, ela pode ser a felicidade, ela é concebida a princípio como felicidade humana,
né? Porque ela submete a natureza, que é bem estável, à tecnologia. Porém, você vê que com o avanço da tecnologia, da ciência, nós temos movimentos totalitários, nós temos aí uma série de coisas que vão surgindo também. Então, a tecnologia hoje, ela pode ser considerada como terra de ninguém. Uma terra onde as pessoas vão sendo antiética, contra moral, contra qualquer coisa. E aí, qual o papel da ética enfrentando isso, né? A questão da ética, da responsabilidade. Tecnologia moderna, ela não somente deu ao homem novas possibilidades de vida, mas também ela foi uma ameaça à existência. Por exemplo, se eu for citar algumas tecnologias, década de 30, né, o avanço da ciência, mas ao mesmo tempo você tem o avanço do nazismo, fascismo, movimentos de extrema direita, movimentos totalitários que matavam as pessoas. Então, assim, a Segunda Guerra Mundial, que trouxe inovações bélicas, né? Mas que ao mesmo tempo matou milhões de pessoas. Então, a tecnologia convive também com a possibilidade de destruição da humanidade, né? Não é de toda positiva. Cabe você se conscientizar de que modo você está usando, né? A tecnologia ela é positiva se ela garantir a sobrevivência de gerações futuras. Então, a partir daí, o homem tem uma série de obrigações frente a esse mundo de tecnologia. Ou seja, promover a sobrevivência de gerações futuras e não a destruição em massa da sociedade, né? Então, essa é o que nós chamamos de ética da responsabilidade. O Leonardo Boff, que é um dos principais autores na parte de ética, meio ambiente, ele trabalha com o conceito de responsabilidade coletiva, ou o que nós chamamos de ética da responsabilidade. Então, tem uma parte que ele publicou no seu blog, que ele fala o seguinte: fundamos, como afirmam alguns cientistas, o Antropoceno, uma nova era geológica com altíssimo poder de destruição, fruto dos últimos séculos, que significaram um transtorno perverso do equilíbrio do sistema Terra. Como enfrentar essa nova situação nunca ocorrida antes de forma globalizada e profunda? Temos pessoalmente trabalhado os paradigmas da sustentabilidade e do cuidado como relação amigável e cooperativa para com a natureza. Queremos agora agregar a ética da responsabilidade. Então, cuidado com os avanços tecnológicos, eles podem ser positivos. Porém, nos últimos séculos, esses avanços foram tão rápidos, né, que eles podem rumo à destruição, ao desequilíbrio do planeta Terra, do sistema Terra. Então, é necessário que a gente reflita e traga à tona os valores morais novamente. É o que a Marilena Chauí trata como crise de valores. Então, ela tem uma parte no livro dela sobre que ela define ética, onde ela fala o seguinte: fala-se hoje em toda parte no Brasil numa crise dos valores morais. O sentimento dessa crise expressa-se na linguagem cotidiana, quando se lamenta o desaparecimento do dever ser, do decoro e da compostura nos comportamentos dos indivíduos e na política. Ao mesmo tempo em que assim julgam, manifestam sua própria desorientação em face de normas e regras de conduta, cujo sentido parece ter se tornado opaco. Então, o que ela chama de crise de valores que estamos vivendo na sociedade, falta do respeito, desaparecimento do indivíduo, da compostura, do comportamento das pessoas. Ela tem várias obras onde ela fala sobre essa crise de valores, onde ela trabalha com abominação ética, com abominação cognitiva, com abominação política, que nós vamos falar um pouquinho nas nossas aulas síncronas,
né, sobre essa crise de valores que existe, principalmente na sociedade brasileira. Não dá pra gente cobrar só dos nossos políticos se a gente faz as mesmas coisas, que é aquele jeitinho brasileiro que nós já falamos na disciplina de aspectos antropológicos e sociológicos. Então, Marilena Chaui fala da questão da crise de valores dos indivíduos, principalmente a crise de valores morais, que a gente tem que refletir sobre isso. A ética é nada mais, nada menos que uma tomada de postura frente à sociedade que nós estamos vivendo. Uma sociedade fluida, ou como diz Zygmunt Bauman, sobre a modernidade líquida, onde os valores estão se perdendo. Com certeza, eles estão se perdendo. Então, é necessário recuperar esses valores, recuperar essa sociedade que visa a igualdade, a equidade e a democracia. Então, gente, é isso. É isso que eu queria falar para vocês nesse primeiro momento, nessa mobilização à disciplina. Espero vocês na aula síncrona, onde nós vamos debater sobre os temas e, principalmente, nós vamos discutir sobre a função da ética, tá bom? Então, um beijo para todo mundo e até a nossa aula síncrona. Tchau!